10 de outubro de 2025, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Tema da lição esta semana: corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Leitura bíblica deste sábado se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4, possuindo corpo em santificação e honra. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, corpo, em santificação e honra. Ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Vejamos que o apóstolo Paulo começa dizendo: cada um saiba possuir o seu corpo em santificação e honra. Portanto, gostaria de começar esse estudo, esta mensagem, fazendo-lhe algumas perguntas. O que tens feito com o corpo que Deus te deu? Será que o nosso corpo tem sido instrumento de santificação ou de escândalo? Será que o teu corpo tem sido instrumento de santificação ou de escândalo? Estás realmente glorificando a Deus com o corpo no dia a dia? Estás mesmo glorificando a Deus com o seu corpo no seu dia a dia? O apóstolo Paulo, ao escrever aos Tessalonicenses, fala sobre a santificação como marca de quem pertence a Deus. Ele usa a expressão possuir o corpo em santificação e honra. A marca identifica qualquer objeto. Se você olhar para um carro, você vai ver a marca dele, se é da Volkswagen, se é da Chevrolet, se é da Mitsubishi, se é da Ford e assim por diante, se é da Toyota. Portanto, qual é a marca que identifica o cristão? Além do amor, a santificação. Porque o amor é exercido em santidade, quando é para glorificar a Deus. Então, o apóstolo Paulo nos lembra de que o corpo não é um simples invólucro ou uma prisão da alma, mas um vaso sagrado, um templo do Espírito Santo, como está escrito na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Na perspectiva de nós, cristãos pentecostal, entendemos que o corpo é o instrumento através do qual o Espírito Santo manifesta o poder de Deus. É com o corpo que adoramos, servimos, oramos, pregamos e tocamos vidas. Portanto, possuir o corpo em santificação é separar-se do pecado para que o Espírito Santo tenha plena liberdade de operar, habitar e agir através de nós. O corpo, o corpo como vaso e templo do Espírito Santo. Vejamos. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O corpo é criação divina e não desprezível. Deus formou o corpo humano com propósito e glória. Ele não é mau em si mesmo, mas deve ser santificado. O corpo é morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós e deseja reinar em cada área de nossa vida. O falar, o vestir, o olhar,
o agir, o assistir, o amar, o viver. Em todo tempo o Espírito de Deus quer estar em nós. O corpo deve ser usado para glorificar a Deus. Cada gesto, atitude, comportamento do cristão deve refletir a glória e a presença de Deus. Devemos cuidar do corpo, sabendo que cuidar do corpo não é vaidade, mas responsabilidade. Cuide do seu corpo. Cuide no alimentar, no vestir. Cuide em mantê-lo saudável. Um corpo saudável, santo e disciplinado glorifica a Deus e se torna canal de bênção. Portanto, a santificação é obra do Espírito Santo e responsabilidade do cristão. Como vimos já em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 3 ao 5, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Santificação é tanto uma obra divina como humana. Deus nos separa. Ele nos separa e nos concede o Espírito Santo e o poder da palavra para nós nos santificarmos. A palavra nos molda, nos forja, mas o Espírito de Deus habita em nós, despertando nossa consciência a respeito do certo, do errado, do santo e do profano, e nós temos a palavra que nos santifica, que nos limpa, porque se a minha palavra estiver em vós e vós estiver na minha palavra, então pedireis tudo o que quiser. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então é necessário, nós temos responsabilidade no processo da santificação na nossa vida. O Espírito Santo nos capacita, mas exige de nós disciplina, renúncia e vigilância. A santificação, ela é um processo que dura até Jesus Cristo voltar ou então nos chamar particularmente, fazendo com que a nossa vida se encerre aqui através da morte. Mas até lá, a santificação deve ser um processo. Santo, hoje mais santo do que ontem. Ontem fomos santos, hoje mais santo do que ontem, e amanhã estaremos mais santificados do que hoje. Portanto, precisamos disciplinar o nosso corpo para uso, honra e glória do nome do nosso Deus Criador. O cristão deve aprender a dominar o próprio corpo, que cada um saiba possuir o seu vaso. Isto envolve autocontrole, pureza sexual, domínio dos impulsos, resistência ao pecado, purificação dos pensamentos que muitas vezes aparece, purificação da mente. Devemos nos preservar em santidade. O corpo separado do pecado é um instrumento de poder. O corpo separado do pecado e seu corpo em santidade e em santificação é um instrumento de poder. O crente cheio do Espírito reflete a glória de Deus quando vive em pureza, quando vive uma vida pura, uma vida santa, uma vida dedicada. Portanto, santificar o corpo é rejeitar o que contamina a alma. E isso fala dos vícios, imoralidade, preguiça, glutonaria, coisa que desonre o nome de Cristo. Palavras, cuidado com seus lábios para que eles não venham ser impuros.
Estamos daqui a pouco na segunda parte. Deus te abençoe.